Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui mais um CDFs. Hoje a gente trouxe um sujeito aqui, passa os dias olhando gráficos, olhando números, e trata de um assunto que divide muitas opiniões aí. Algumas pessoas acham que é a forma de ficar rico no mercado financeiro, outras acham que é só um joguinho de aposta onde você entra para perder dinheiro. E tem aquele nosso tiozão do churrasco que acha que é um ou outro, dependendo de quanto ele ganhou na semana operando com ações. Seja bem-vindo, Arthur, head de renda variável, né? Da mesa de Isso, renda variável do escritório de investimentos Norte Invest. isso mesmo. Cara, é um prazer receber você aqui. É um prazer estar aqui com Espero. vocês. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês Pô, hoje. legal. Espero que a gente tenha um papo bacana sobre renda variável, ajude o Claro, pessoal a entender esse mercado de ações aí, principalmente no ano de eleição, né, Fernanda, que é tão complicado, é né? bem Só complexo um mesmo. pouquinho, Uhum. não tanto assim. É um pouquinho complicado. Bom, vamos começar então, né? Uhum. Primeiro passo, Arthur, você diz pra gente, eu sou head de mesa de renda variável. Isso. O que exatamente isso significa? E quando você, sei lá, você tá no churrasco da família, aquele primo distante te pergunta o que é, você passa Uhum. mais tempo explicando o que é ou depois ensinando o pessoal a investir ou revisando carteira e trabalhando no dia do descanso? Isso é uma pergunta muito boa. Assim, eu tenho uma grande dificuldade de muitas vezes explicar o que eu faço, porque as pessoas não entendem muito bem, né? Porque é uma coisa muito intensa, muito dinâmica, e eu tento explicar e as pessoas têm essa dificuldade. Mas tentando ser o mais didático possível, basicamente o meu trabalho diário é fazer análise e conseguir ver o mercado de ações com olhos onde a gente pode bolar estratégias boas, estratégias que façam sentido para o momento de mercado e sempre tentar estar o mais próximo possível dos clientes na questão de renda variável. Porque a gente sabe que no escritório de investimentos, os assessores, né, o pessoal que trabalha no mercado, tem muitas coisas para fazer, muitas demandas. Tem renda fixa, previdência, seguros, muitas coisas diferentes. E renda variável, como é uma coisa muito intensa e precisa ter alguém sempre de olho naquilo, eu sou o cara que tem que ter esse cuidado e ter esse controle nas posições, dá para dizer assim, né? Então, eu como head, eu gerencio as carteiras, como o Carlos comentou, tento fazer essa análise de portfólio, poder ver o que está bom no momento. Claro, tudo isso com ajuda também da corretora, das casas parceiras, né? A gente faz tudo um trabalho em conjunto para poder levar o melhor resultado para o cliente, né? Então, basicamente, essa questão de controle de posições de ações, fundos imobiliários, opções, derivativos em geral. E é um trabalho bem difícil, assim, dá para dizer. E me conta, tu já perdeu dinheiro na bolsa? Já perdi. Acho que todo mundo que começa a operar em bolsa, é muito raro tu achar alguém que começa ganhando logo de cara, né? Então, e tem uma frase dentro da renda variável e das ações e dos derivativos que a melhor escola que tu pode ter para o teu dinheiro, para operar em bolsa no geral, é ter um prejuízo no começo. Porque daí tu começa a ter um controle emocional, consegue ver até aqui eu consigo ir, a partir disso eu começo a ficar um pouco mais nervoso, não consigo mais colocar o meu operacional dentro da operação. Então, eu já perdi dinheiro em bolsa, né? No início, assim, perdi acho que uns 10 mil, 15 mil reais, e eu fiquei, na época era bastante dinheiro, assim, né? Não que não seja agora, mas, mas também foi basicamente ali que eu comecei, e a partir dali eu comecei a tentar ser um pouco mais racional, ter um pouco mais de controle emocional nas operações, que é isso que eu tento sempre levar para os meus trades e para as minhas ideias de hoje. Foi nessa época que tu começou a estudar mais? Ou tu já estava no mercado financeiro? Como é Na que... realidade, eu sou formado em contabilidade, né? Sou Aham, formado em contabilidade, e eu tive essa paixão pelo mercado financeiro já no colégio, legal. na escola, onde eu já operava na bolsa ali, só que sem muito saber o que eu estava fazendo, né? Também ficava de olho em Bitcoin, etc., assim, naquela época já. E ali que começou a minha paixão. E no meu estágio de contabilidade, que eu fiquei quase 2 anos, estava de saco cheio, assim, não aguentava mais a contabilidade no geral. E o meu supervisor, ele fazia muitas operações em bolsa, o coordenador da área de contabilidade. E foi ali que eu, nossa, é verdade, eu ainda tenho isso, eu gosto disso. Daí eu comecei também a investir um pouquinho, comprei umas ações na época, bem pouquinho, né, com o meu dinheiro de estagiário. E ali foi reacendendo aquela chama que eu tinha na escola. E a partir disso, eu fui pensando, como é que eu posso me profissionalizar, como é que eu posso trabalhar com isso.
E aí as portas da assessoria se abriram para mim, né? Depois de procurar bastante, eu acabei entrando no escritório de investimentos. Legal. Hoje você gosta do que você faz? Eu amo o que eu faço. Legal. Eu gosto muito do que eu faço. A gente sempre separa aqui algumas perguntas que a audiência manda. E aí Uhum. tem duas que eu acho que ia ficar ali pro final, mas encaixa bem aqui nesse comecinho. Uhum. Na prática, o que você faz para os clientes terem um retorno melhor? Basicamente, eu tento adaptar as estratégias para tentando não prever, né? Porque eu não tenho bola de cristal. Então, eu tento sempre adequar as estratégias para o que pode acontecer. Tá sempre posicionado para o que pode acontecer no mundo, em macroeconomia, ou no futuro de algumas empresas específicas, tentar ver alguma coisa dentro de um setor específico. Então, eu tento sempre, basicamente, fazer uma análise prévia para o que pode acontecer no futuro. Então, digamos, agora que a gente teve a questão de guerras, o petróleo subiu muito. Então, acaba que, logo antes quando estava começando essa tensão, eu conversei com o pessoal e vi, pô, faz sentido a gente ter uma posição em petróleo, até por segurança, ou até mesmo em ouro, que é um ativo um pouco mais seguro dentro da renda variável. Uhum. Então, é um ativo da velha economia, que a gente chama, né? Então, acaba fazendo sentido, em momentos de grande tensão, ter uma posição nesse tipo de ativo. E daí, então mais ou menos essa ideia. Eu tento sempre estar um passo além de como está o mercado hoje. Claro que é muito difícil, mas eu tento sempre fazer esse trabalho. Além dos clientes ali, que às vezes eles não têm eles não estão tão focados nisso, né? Uhum. Então, você faz ali meio que esse apoio por estar sempre olhando essa parte, você leva isso para eles e assim, consequentemente, eles acabam tendo um retorno melhor na estratégia. Exatamente, é isso Tá, aí. Eu tento sempre ter esse contato direto com o cliente, poder também mostrar para ele realmente o que faz sentido, ou o que eu estou imaginando que possa fazer sentido. E é sempre uma conversa onde os dois tomam uma decisão juntos, assim, sabe? Eu legal, levo a ideia e o cliente, pô, faz sentido, gostei. Daí a gente trabalha assim, entendeu? legal. E aí tem uma outra pergunta aqui que é meio... Você checa o celular de madrugada para ver se o mercado asiático abriu bem? Porque se sim, eu respeito. Mas também fico preocupado com você. Na realidade, não, sabe? Eu acredito que se a gente ficar olhando muito, claro, meu trabalho é ficar olhando todos os dias, Sim, mas se a gente ficar controlando posições todo minuto, acaba perdendo o sentido da coisa, porque o foco é sempre o longo prazo, sabe? Eu acredito muito nisso, que as ações que a gente tem hoje, claro que pode ser bom às vezes fazer uma venda logo em seguida para poder colocar um pouco de lucro no bolso, mas se tu ficar olhando a posição de tal ação de madrugada, quando abrir o mercado X, tu vai enlouquecer, entendeu? é, Realmente acaba não fazendo bem para a cabeça da pessoa. Então é sempre bom ter essa parcimônia também, sabe, de, sim, de controle de posições. legal. Bom, a gente já começou acelerado aqui, né? Uhum. Com as perguntas da audiência e tudo mais. Eu queria dar um passo atrás, Arthur. Claro. Então, assim, vai ter espectador nosso aqui que tá lá no carro dirigindo pro trabalho e tá pensando, meu, mas que diabos é uma ação? Boa. O cara sabe que um CDB às vezes é um empréstimo para um banco Uhum. e etc. Mas começar do zero, explica para um cara que, pô, começou a investir hoje e só tem renda fixa. O que é uma Boa. ação? Uma ação, acho que nada mais do que é um pequeno pedacinho de uma empresa. Então, quando uma empresa entra em bolsa, né, abre capital para a bolsa, ou seja, fica disponível para compra de pessoas físicas ou pessoas jurídicas comprarem aquela ação, ela divide uma parte do tamanho dela em várias pequenininhas ações, pequenininhas partes da empresa. E aí fica disponível para as pessoas irem lá e comprarem, participarem, virarem sócias da empresa, né? E daí, mais ou menos é assim que funciona. Então, se eu sou sócia da empresa, eu tenho uma partezinha ali, eu posso chegar lá e pedir uma sala de Ah, reunião claro que daí. não é bem assim, né? Mas normalmente, quanto maior a tua participação na empresa, quanto mais ações tu compra, mais relevância tu tem dentro de conselhos, e é mais ou menos assim que funciona para a pessoa física. Mas é muito raro que uma pessoa física convencional vá chegar nesse nível, porque afinal normalmente tem várias empresas que compram grandes partes de ações, tem Certo. holdings, tem etc. Então são várias.
é meio raro que isso aconteça, né? Então, eu Não é não bem posso assim. chegar, puxa Mas tu vida. pode receber um pagamento de dividendo, né? Que é uma participação societária. Então, são Legal. várias formas que tu pode participar. E você falou daí da Bolsa de Valores. A Bolsa é um lugar físico? O que é a Bolsa de Valores? A bolsa de valores ela é basicamente um sistema onde juntam os compradores que querem comprar uma ação e os vendedores que querem vender essas ações. Certo. Há muito tempo atrás até chegou a ser um lugar físico, onde tinha os papéis, né, os tickets, o pessoal ia lá, gritava bastante, mas hoje em dia é tudo automatizado. É como se fosse uma plataforma onde todas as ações, todas essas pequenas partes de empresas são negociadas. Então, hoje em dia é tudo no meio digital, né? Legal. Assim, Arthur, eu sou sócio de algumas empresas, e quando você fala que uma empresa decidiu pegar o capital social dela, né, o patrimônio, dividir em pequenos pedaços e vender para terceiros que os atuais proprietários da empresa nem sabem quem serão. Uhum. Por que uma empresa tomaria a decisão de dar esse passo? Que me parece até, de certo modo, um pouco arriscado. Então, você vai Claro, colocar pessoas para dentro da sua empresa que você não sabe nem quem são. sim. Por que faz sentido uma empresa abrir o capital? A empresa costuma abrir capital para captar dinheiro, né? Para realmente ela coloca o preço da ação dela em X valor, em R$ 100, e daí as pessoas vão ver se faz sentido ou não comprar por aquele valor. E claro, ter essas pessoas entrando nem sempre impacta na decisão, porque eles têm os conselhos de administração, toda a gerência da empresa que realmente faz a gestão daquele patrimônio. Mas quando uma empresa abre capital, normalmente ela pega esse dinheiro e reinveste dentro da própria empresa para poder fazê-la crescer e também gerar valor para o acionista no futuro. Então, é basicamente assim que eu vejo. Bacana. E o investidor, ele ganha dinheiro só quando sobe a ação? Como é que funciona? É, Como é que ele ganha na prática? pode ser com uma variação no preço da ação, sim, com a empresa ah, mostrando bons resultados, mostrando bons frutos para o futuro, ou projetos bons para o longo prazo. Isso faz a ação se valorizar e daí o investidor acaba ganhando dinheiro. Mas também tem dividendos, né, que são pagamentos ocasionais como se fossem juros mensais pagos pela empresa, que é uma parte da divisão do lucro da empresa. Então, depende muito da estratégia da empresa. Tem empresas que pegam esse lucro e reinvestem tudo dentro da empresa e faz daí o preço da ação, o investidor ganhar mais dinheiro com o preço da ação subindo. E também tem empresas que focam mais na distribuição de dividendos. E daí depende muito da estratégia que o investidor quer usar, se quer uma carteira que pague bons dividendos ou quer uma carteira de volatilidade que ele possa ganhar bastante dinheiro com o preço da ação subindo. Existe dentro dessas duas estratégias que tu falou, assim, uma melhor, uma pior? Depende muito do perfil, Do né? O perfil? perfil tem gente que gosta muito de ver realmente o ganho com a variação. Pô, minha ação está subindo 100, 200, 300%. E tem gente que gosta daquele controle de todo mês cair um pouquinho de dinheiro, de dividendo no saldo em conta, para depois também pode comprar novas ações. Então, depende muito do perfil do Mais de investidor. estratégia mesmo, entendi. E você falou aí sobre valorização ou não do preço da ação, sobre receber dividendos. Arthur, tecnicamente, o que faz o preço de uma ação subir ou descer? Porque muitas vezes a gente, né, mesmo que a gente que trabalha no mercado financeiro, sente que se um político acordou de mau humor ou de bom humor demais, Uhum. aquele preço de ação sobe ou desce, dependendo do Sim. papel, né? Se um sujeito lá do outro lado do mundo resolveu comer um morcego, eu tenho minhas ações aqui no Brasil e eu tenho, né, elas despencam como aconteceu aí durante a Isso. pandemia. Tecnicamente, por que o preço de uma ação sobe ou desce? Boa. Eu acredito que seja muito por alguns fatores, tá? Primeiro deles, macroeconomia. Então, como aquela empresa pode se desempenhar no futuro. Então, dependendo do que pode acontecer, como na pandemia. Tá? A pandemia foi um cenário muito específico, onde a gente não tinha uma instabilidade gigantesca no mundo, e a gente não sabia o que poderia acontecer no futuro, o tamanho, a dimensão da coisa. Então, isso fez as ações irem para baixo, tá? Mas o que pode realmente valorizar é uma empresa de grãos, a próxima safra pode ser uma safra muito boa, está sendo prevista uma safra muito boa, isso pode valorizar. Aí também os resultados, né? Se essa empresa desempenha bem, se realmente está dando lucro. Então, são alguns fatores. Eu acredito muito que seja uma junção de macroeconomia com o desempenho da empresa e também com realmente como o mercado está vendo a precificação daquela ação. Então, é uma junção dos três, que é análise fundamentalista, macroeconomia e análise técnica.
E às vezes é que nem aquela... Vou pegar um exemplo de Vale, por exemplo, claro. A gente viu o Vale caindo muito nos últimos anos. Chegou a bater quase 90, R$ 100. E aí começou a cair. E a gente escuta no mercado, pô, Vale tá muito barata, Vale tá muito barata. E é porque é uma empresa que tem muito valor, que agrega muito valor, que exporta minério. Então é uma coisa que aí acaba fazendo sentido pelo preço que a ação está, acaba fazendo mais sentido ou não comprar essa ação, entende? Então, esse é um exemplo de variação. Mas eu diria que é macroeconomia, o preço do ativo em si, uma variação de preço, e também o desempenho da empresa nos balanços, DREs, etc. Então existe uma lógica por trás disso Claro tudo. que sim. Não é Conse- só cassino. Não, não é droga. Tu consegue prever isso, porque se tu souber, me ensina antes do final desse podcast. Olha, eu tento sempre, como eu falei, estar um passo além e analisar esses 3 fatores, né? Como é que a gente pode se posicionar baseado nesses 3 fatores. E não tem uma fórmula mágica, né? Poxa Não tem vida. uma fórmula mágica, mas com bastante estudo, analisando bem todos os dias, vendo... Se tu focar, digamos, eu gosto muito de tal empresa, eu gosto muito de Petrobras. Se tu for analisando ela todos os dias, comparando os resultados, comparando o preço dela, tu vai achar um momento que tu vai, pô, agora eu acho que tá valendo a pena. Então depende muito da tua proximidade, do teu conhecimento sobre os ativos em si. Legal. Então, agora a gente já ouviu um pouquinho o que é uma ação, por que que o papel pode subir ou cair. Uhum. Vem a parte que dói, né, Arthur? Que é quando alguém perde dinheiro. Sim. Então, com a minha experiência no mercado financeiro aí, já são 22 anos atuando na área, em geral, quando eu ouvi, cara, perdi muito dinheiro na bolsa, perdi tudo na bolsa, tomei um prejuízo enorme na bolsa, o culpado geralmente não é a bolsa, né? É verdade. É a interface cadeira-teclado, como a gente fala, de investidor. O que geralmente acontece de fato para você perder dinheiro na bolsa? Eu acredito que seja muito mais uma questão de timing, né? Acho que isso na bolsa é muito importante, né? Tu saber ou ter uma noção boa de quando que fica realmente interessante de entrar numa ação ou num outro ativo, mas também o emocional da pessoa, que é o que mais pesa de longe os operadores ou quem faz day trade, swing trade, que muitas vezes está operando um capital que é muito importante ou que não é um capital que ele pode perder, e aí acaba ficando pesando na cabeça dele e ele acaba fechando a posição antes ou fechando uma posição ganhadora também antes do prazo, sabe? Então isso pesa muito. A questão do emocional é a coisa que atrapalha, que deixa a pessoa completamente inconsciente na hora de operar, entendeu? E você acha que tem muita influência viés cognitivos, economia comportamental, essa parte Eu toda, acho que né? sim, tem até alguns livros de psicologia de trade, assim, que falam bastante sobre isso. Mas também, eu acredito que as redes sociais impactam muito nisso, porque falam muito de ganho fácil, aqui, ó, opções binárias, comprei, ganhei o dobro, ou mostrando uma fórmula mágica, mostrando alguma coisa que não existe, a gente sabe que não existe. E é tudo feito com uma análise muito bem fundamentada para a gente montar esse tipo de posição. Tem gente que fala, não, porque eu tenho a fórmula, tenho o indicador perfeito ou a estratégia perfeita, isso não existe. Existe sempre a estratégia que melhor se adequa para cada pessoa. Tem uma coisa que sempre acontece, assim, a gente vê muito com os clientes também, né? Que houve um amigo, meu primo, que falou, que comprou uma ação, e aí você vai lá, ele compra aquela ação que deu certo, ganhou dinheiro, e aí ele perde dinheiro. Você acha que isso acontece muito no mercado? Acontece só na minha Acontece. família? Acontece Qual que muito. são, assim, os maiores erros, assim, de quem começa? Tem uma frase, tá, que eu escutei bastante também ao longo da minha trajetória no mercado, que é quando o teu tio começa a falar que uma ação tá boa, é aí que é a hora que tu tem que vender ou que tu não pode entrar de Droga. jeito nenhum, entendeu? E é bem isso mesmo. Mas isso é um problema também, que as pessoas acabam acreditando muito no amigo, no tio, que não é uma pessoa que tem uma qualificação ou que estuda isso todos os dias. E é por isso que o nosso trabalho, no geral, é tão importante, né, de assessoria. Porque a gente tá ali vendo todos os dias aquelas coisas e a gente tem uma noção, um conhecimento melhor para passar para o cliente de uma ideia de investimento que faça mais sentido para aquele momento, entende? Legal. Então, indo nessa linha, Arthur, eu sinto que hoje em dia, até mais que a família, tem alguns desinfluencers aí na internet, né, cara, que acabam levando as pessoas a cometerem erros, a tomar mais risco do que está preparado, e etc. Eu tenho reparado muito nisso nos últimos anos. É verdade.
E você já ouviu, assim, um ou mais conselhos financeiros, assim, que você fala, cara, isso não faz o menor sentido, assim, aquelas frases feitas, aquelas que você vê claramente uma ratoeira armada e o sujeito Uhum. tá indo ali porque ele ouviu de um cara famoso na Eu acho que internet. o conselho que a gente mais escuta é para comprar na baixa. Sempre comprar na baixa. O mercado tá caindo um monte, compra na baixa, compra na baixa. Mas a gente sabe que não é bem assim. Tem que ter um fundamento por trás para tu montar uma posição dentro de renda variável. Tu tem que ser muito consciente do que tu tá fazendo. Então, escutar o pessoal, a bolsa está caindo, eu estou comprando. É assim que acontece os maiores prejuízos, fazendo preço médio em cima de posições que tu já tem. E daí é aí que a gente vê, perdi tudo na bolsa. É fazendo isso, fazendo preço médio até tua conta estourar, até tu perder mais do que tua conta pode aguentar. E é mais ou menos assim que eu vejo. Complementando isso, eu li um texto do Howard Marks, um dos maiores gestores de Sim. fundo, pessoal, do mundo. Ele é mais focado em renda fixa, mas eu acho que a frase dele faz muito sentido no geral. Em 40, quase 50 anos de atuação no mercado financeiro, ele disse que acertou 3 vezes o time só, né? Ele não foca em eu vou comprar no ponto mais barato ou vou vender no ponto mais caro. Ele define quais são os padrões aceitáveis para Uhum. ele, que ele acha justo para aquele papel, e ele entra e sai dentro desses parâmetros, né? Isso. Então, não ficar de olho no quanto o coleguinha tá ganhando ou tá fazendo, e sim Exatamente. saber o que você quer para si, né? Exatamente. E eu acho que isso é o mais importante, porque a gente vê, né, muito assim, pelo menos dos clientes que eu já atendi, os que tiveram mais prejuízos e ficaram, às vezes, até assustados com o tipo de estratégia, com a bolsa e tudo mais, foram exatamente esses, assim, que eu falei com um amigo que comprou e deu certo. Aí ele vai lá, pô, mas por que comigo não deu certo? Porque o time tá errado. E daí tu acaba perdendo a vontade, perdendo o negócio acaba sendo Claro, descredibilizado, isso é né? muito problemático. A gente sabe que renda variável é uma coisa, é uma zona de ativos com muita volatilidade. Então, Uhum. quem está investindo tem que saber que vão haver essas variações e tem que ter tá preparado emocionalmente para aquilo, sabe? Então, e às vezes, por tu escutar um tio teu ou um amigo teu falando e tu não tem esse mental preparado, acaba que talvez tu nunca mais volte para dentro da renda variável, que querendo ou não, é onde tem mais risco, mas também é onde tu pode ter os maiores ganhos dentro do mercado financeiro. Então, E, inclusive, tem algumas estratégias, né, que são até mais seguras dentro da renda variável. Tem aquele tipo de ação que a gente fala, essa aqui é ação para conservador, né? Essa aqui já é uhum. ação para arrojado. Mas todo mundo que investe em renda variável não deveria ser arrojado? Mas nem sempre, né? Não, nem sempre. Depende muito da estratégia, como a gente falou É. antes. Tem ações que são ações maiores, que a gente chama de blue chips, né? Então, Aham. são ações que têm mais confiabilidade, são mais antigas no mercado e acaba fazendo sentido para algumas pessoas estarem naquele tipo de ação. Mas também tem investidores mais arrojados que querem acertar aquela ação e daí compram a R$ 2 uma ação aleatória e quando vê pode ser que dê certo, entendeu? Mas também tem muito mais risco envolvido. Depende muito da estratégia. Tem gente que, exemplo, no ramo das criptomoedas, por exemplo, tem várias criptomoedas. E aí, Bitcoin dá para dizer que é a mais confiável delas. Mas tem gente que às vezes compra uma criptomoeda menor e consegue acertar um ganho muito alto na volatilidade, basicamente, entende? E às vezes é só sorte mesmo, né? Não tem nem muita tese por trás. Às vezes tem gente que compra por sorte mesmo É, ali. Ah, gostei, eu vi um vídeo no YouTube, aí comprei ali, deu certo. dá certo Pode ser que dê certo, não pode ser que dê errado também. É isso a aí mesmo. chance é maior de dar errado. É Então, verdade, é menor de dar errado mesmo. De fato. Vamos falar um pouquinho de risco, Arthur. Né? A gente fala muito que o mercado de renda variável é um mercado mais arriscado, é um Uhum. mercado você tem mais volatilidade, né? Que é o nome, pessoal, volatilidade é o nome técnico bonito no mercado financeiro para risco. Basicamente, o quanto aquele papel oscila e pode te fazer perder o sono, né? É verdade. Basicamente isso. Mas no mercado de renda variável, Arthur, o que você considera que é o risco de verdade nesse mercado? Para mim, o risco de verdade é aquilo que aquela quantidade, aquela quantidade de capital que realmente importa muito para a pessoa. Então, por isso, numa carteira bem montada, sempre tem uma parte para renda fixa, uma parte para renda variável. E quando aquela parte de renda variável excede o que a pessoa está esperando, aquele é o risco real. Eu acredito que por tu colocar um risco muito alto, uma quantidade de dinheiro que tu não consegue muito bem controlar emocionalmente, acaba sendo um risco que tu corre e tu
e pode realmente ser definitivo aí que vem as pessoas falando, investimento não é para mim, ações não é para mim. É ali que acontece a mudança de chave. Então tem que ser tudo muito bem estruturado. Eu acredito muito que com uma carteira bem montada, assim, a gente consegue ter um pouco de cada coisa, e sempre focando nos objetivos, né? No que aquela pessoa quer alcançar, sabe? É interessante que nas suas falas fica cada vez mais claro para mim que é muito importante o autoconhecimento para o investidor. Com Né? certeza, com certeza. Ele realmente saber o quanto ele pode arriscar dentro de um orçamento, aí falando de forma mais matemática, financeira, né? Mas também o quanto ele aguenta, né? De porrada que o mercado eventualmente pode dar nele. Sim. E ele segurar aquele rojão, esperar passar esse momento, como foi no caso da Covid, né? A gente teve ali 3 meses terríveis, dos piores que eu passei no mercado financeiro. E em seguida a bolsa voltou, né? Subiu forte. Então, tiveram os maiores ganhos dos últimos anos. Exatamente, ali com quem comprou naquela Quem ficou queda. Tranquilo e pelo menos segurou o que tinha, recuperou, né? O prejuízo que estava aparecendo ali. E eventualmente quem teve estômago para comprar mais ganhou bastante dinheiro, né? Então, a cabeça do investidor, né, é muito importante. Claro, eu acredito que seja uma das coisas mais importantes. Tu tem que estar bem com a tua própria cabeça para poder fazer montar boas estratégias, montar boas posições. Às vezes tem dias que a pessoa pode acordar mal, dormir mal. Tive isso em vários livros de psicologia de trade, fala isso. Dormi mal, briguei com a minha esposa, com meu esposo, não estou num dia bom. Isso influencia a tomada de decisão dela na hora de comprar as ações ou na hora de comprar algum ativo. E isso é muito confuso, né? Muito novo de saber que isso pode impactar no teu futuro. E tem também, e você falou isso, me lembrou de alguns casos, né? Porque alguns investidores chegam pra gente com a certeza de que, não, eu sou arrojado, eu aguento, né? Eu aguento, pode colocar. E tu fica, não, mas vamos começar por aqui, vamos devagar. Não, mas eu aguento. E aí, na primeira oscilação... não quero mais, eu não... Como assim? O que aconteceu? É isso mesmo. E aí também tem aqueles, eu já tive experiência com um, que eu ficava desesperada, eu ficava, gente, pelo amor de Deus, assim, isso tá indo muito mal. Pra gente que... E ele tranquilão, assim, sabe? Tipo, não, faz parte, Fernanda, é assim mesmo. E eu ficava, meu Deus, né? Isso pra gente que acompanha é muito comum. Aí, às vezes, tu até fica nervoso junto, porque aquela pessoa também tá ali, é o dinheiro dela e ela tá nervosa, e tu tem que acompanhar. É bem complexa essa situação. Exato. E existe investimento sem risco? É mais o investimento sem risco é a gente guardar o dinheiro embaixo do colchão? O que você acha sobre isso? Até o de guardar embaixo do colchão tem risco, né? Perder para inflação, né? Mas eu acredito, todos os investimentos têm um risco, tá? Certo. Digamos, renda fixa. O risco é um risco baixíssimo, que é digamos, um tesouro direto. É o governo quebrar, o que é muito difícil, e daí o governo não poder pagar o que tu assinou com ele. Aí nos bancos é o banco quebrar, que aconteceu agora, o Banco Master, por exemplo, que aconteceu. Mas claro que é um banco menor, a gente não vê isso em instituições financeiras maiores, como Itaú, o Banco do Brasil e tal, então é mais difícil de ver, mais em bancos menores. E o risco da renda variável, que é basicamente a empresa também quebrar. Então acaba ficando dividido assim. Claro que a variação dentro da renda variável é muito maior, e o risco ali das rendas fixas é bem menor. Um pouco mais controlado, né? Isso. E assim, beleza. Mas como é que é o ideal para o sujeito descobrir quanto risco ele aguenta? Dá para ele fazer primeiro na teoria ali, se conhecer e saber mais ou menos até onde ele pode ir? Ou ele tem que botar o dinheiro, esperar cair e ver se ele infarta ou não? Olha, tem como fazer essa parte mais teórica, que é fazer um perfil, né? A gente tem vários testes de perfil de investidor e ter uma noção de onde é que tu se encaixa. E a partir dali, tu pode fazer como se fosse categorias dentro desse próprio perfil. Então, se eu sou um perfil agressivo, eu estou disposto a manter o meu dinheiro por bastante tempo investido e eu gosto de ações, gosto de fundos imobiliários, gosto de renda fixa, gosto de tudo. Aí, dentro do perfil agressivo, a gente pode começar a montar. Tá, mas eu sou um agressivo, que eu gosto de ações que pagam bons dividendos, que variam bastante de preço, que eu quero que a ação se valorize bastante. E daí a gente vai realmente fazendo esse filtro para daí conseguir colocar
as melhores estratégias, né? O que realmente faz sentido para aquela pessoa. E alguém que ouviu esse episódio agora e quer começar, por onde que ele começa? E eu acredito que todo mundo pode começar, tá? Vou falar para a câmera agora. Todo mundo pode começar com qualquer quantia, tá? Isso não existe isso que investimento é para rico. Se tu começar a investir com um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, tu vai colocando que seja 5, 10, 15% da tua renda mensal, conseguir investir esse valor, nem que seja R$ 100, o teu eu do futuro vai te agradecer muito, muito mesmo. Porque a magia tá nos juros compostos, principalmente dentro de renda fixa, dando, por exemplo, tá? Que isso pode fazer uma diferença gigantesca no teu futuro, em questão de economia, até para tu poder atingir o objetivo de comprar um apartamento, de pagar uma faculdade, de ter uma aposentadoria. Então, eu acredito que todo mundo deveria começar, pelo menos com um pouquinho, e como puder, sabe? Eu acho que não importa, não existe isso de investimento para rico. E o que tu diria, assim, antes da pessoa comprar qualquer coisa, um conselho, assim. Primeiro investimento dela, R$ 200, R$ 100. Antes dela comprar qualquer tipo de ativo, o que ela tem que ter atenção? Principalmente ter um bom aconselhamento, tá? Não se deixar levar por opiniões não tão confiáveis, ter realmente alguém que é focado naquilo para poder também te guiar, né? Mesmo sendo um capital um pouco menor, é sempre bom ter alguém te guiando desde o início, porque, querendo ou não, essa pessoa é uma iniciante no mercado financeiro. Certo. E aí, eu diria que começar pela renda fixa e vendo um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, não partir direto para as ações, que a pessoa pode se assustar caso dê alguma coisa errada. Então, ir começando realmente em passinhos de neném, e daí depois vai realmente conhecendo novos ativos, novas estratégias. Certo. Eu vejo, Arthur, pegando também esse investidor que acabou de juntar ali o primeiro dinheirinho dele e vai começar a investir, eu vejo muitos começando em ações e esquecendo da reserva de emergência. Você que é um cara que basicamente trabalha com ações, então você tem um viés de, acredito que gostar mais de ações. Gosto. E óbvio, quanto mais os clientes operarem em ações, melhor para você. Mas você acha certo o cara começar em ações antes de ter uma reserva de emergência, um colchão de liquidez? Eu acho que o primeiro passo para a gente montar uma carteira boa de investimentos é ter essa reserva de emergência. Porque não vão ser as ações que vão, caso dê uma emergência na tua vida, tu é demitido, acontece alguma coisa na tua família, não é o dinheiro das ações que vai estar ali para te salvar. Porque pode ser que esteja variando o preço e a gente não vai ter aquela liquidez, sabe? Aquela liquidez real. Então é sempre bom montar um colchão, ter uma base financeira para 3, 6, um ano de prazo para o teu rendimento que já vem todo mês, teu salário. E daí depois a gente realmente começa nos investimentos mais arriscados, para dizer assim. Claro que essa reserva de emergência não precisa deixar de render, né? Tem várias ideias de liquidez rápida que até no mesmo dia podem cair na tua conta caso tu precise, mas também que rendem como uma renda fixa. Então sempre tem alguma coisa que a gente pode ajustar para aquela pessoa, né? Depende muito de como a pessoa está no momento. Legal. Bacana. E assim, a gente falou lá no começo, né? Você falou o quão importante às vezes você conhecer a empresa, saber que estratégia que você está seguindo. Sim. Então, pô, o meu foco não é tanto o ganho com o crescimento da ação no curto prazo, eu quero mais focar em ganhar um dividendo ou vice-versa, né? E aí você vai ajustar a empresa certa para a estratégia certa para te escolher. Tem um jeito mais fácil do investidor investir nesse mercado do que ele estudar cada uma das empresas que tem na bolsa? Tem vários fundos de investimento que fazem gestão de ativos, então tu basicamente paga, né, uma taxa de administração para aquelas pessoas daquela gestão de fundos gerirem uma carteira de ações para ti, num fundo de renda variável, ou até mesmo tem várias corretoras, vários instrumentos financeiros que te possibilitam também uma carteira mais automatizada, né, uma carteira gerida pelas próprias corretoras, né, pela gestão da corretora. Então tem várias estratégias, depende muito do que a pessoa está imaginando. Tem gente que gosta mais de ver os ativos. Ah, eu estou vendo aqui que na minha carteira tem Petrobras, tem Vale, tem Banco do Brasil. De ver os ativos. E tem gente que prefere delegar essa responsabilidade para um fundo, por exemplo. Então tem essas opções. Daí tu também não precisa ficar estudando tanto, né? Tu confia essa responsabilidade para alguém que também trabalha com isso e está lá querendo também gerar o melhor rendimento para aquela pessoa. Mas aí você tem fundos para cada estratégia que a pessoa quer seguir também? Tem. Então, por exemplo, eu tenho estratégia de dividendos, a Fernanda pode ter uma estratégia de growth, né, que é o de valorização do papel.
Eu consigo escolher um fundo adequado à minha estratégia? Sim, tem diversas gestoras que fazem estratégias diferentes. Tem fundos de long and short, que são fundos de compra e venda mais rápida. Tem fundos focando em dividendos, tem fundos focando em valorização de ativos. Então, dentro de uma gestora, tu pode escolher basicamente qualquer uma dessas opções, baseado no que tu está imaginando. E normalmente diz até no nomezinho do fundo, já diz ali tudo que tu precisa saber sobre. E tem muita gente falando de ETFs, né? Sim. Você gosta dessa classe também? Você acha que vale a pena? O que exatamente é um ETF? Porque é quase que um fundo, não é? É basicamente um índice que replica um fundo que replica um índice. Então, digamos que a gente tem o ouro. Vou pegar um exemplo mais base. O ouro. Como é que a gente vai comprar ouro? Vai ter ouro na mão? Não. Então, tu investe em um ativo que replica o preço do ouro, né? Um índice que replica a variação do preço do ouro, que é Gold 11, né? Que é um exemplo. Então, um ETF, claro, acho que faz total parte de uma montagem de carteira e é sim uma outra solução. E junto com ações, junto com BDRs também, que são ações no exterior, replicadas no Brasil, junto com os próprios fundos imobiliários e ETFs, é uma montagem de uma carteira de renda variável ideal. E aqui uma pergunta, né? Você pode ser honesto. Você investe em ações ou é só, só dar as Posso ser bem dicas? honesto? Pode. Até pouco tempo eu estava tudo em liquidez, estava tudo, como a gente falou, no colchão, na reserva de emergência, porque eu não estava muito bem, muito contente com onde estava a bolsa, entendeu? Na minha Certo. conta física, claro, né? Não é mais nenhuma recomendação de investimento. Mas, e daí com essa queda da bolsa nos últimos dias, eu comecei a montar as minhas posições ali, que eu acho que está começando a fazer um pouco mais de sentido para realmente entrar no mercado de renda variável. Depende muito daquela questão de timing que a gente comentou bastante, né? Então, na minha carteira hoje é basicamente metade metade, com liquidez e renda variável. Agora de maneira mais assertiva, né? Porque antes você fazia ali só de maneira sem ter... Aleatória, É no colégio era aleatório. completamente aleatória. Ah, eu acho que vai subir, eu vou comprar. Acho que vai Aham. cair, vou vender. Aleatório. A base, vozes da minha cabeça. É isso mesmo, é isso mesmo. Mas agora eu tento ser um pouco mais, como eu falei, questão do racional, né? De Claro. que as perdas machucam muito mais do que os ganhos te deixam feliz. É. Isso também, psicologia de trade. Às vezes tu pode ganhar R$ 1.000 num dia, tu fica, legal, ganhei R$ 1.000. Aí tu perde 1.000, tu fica, Puta merda. porra, perdi 1.000. Entendeu? É complicado. Complicado. Aí a perda machuca mais do que o ganho, Machuca, né? do que a felicidade do ganho. E já aproveitando, a Fernanda falou aí de você do passado, que é mais, né, no freestyle ali investindo. Se você pudesse voltar lá para aquele adolescente que começou na bolsa, dar um Boa. conselho para ele, o que você falaria? Cara, vai com calma. Vai com calma, faz as coisas corretas. Sempre tenta estudar um pouco mais, porque às vezes o que falta é um pouco de estudo, né? Pesquisar um pouco mais e ver, pô, tô fazendo alguma besteira, tô fazendo coisa errada. E realmente manter uma consistência nos investimentos mesmo, porque, gente, quanto mais cedo começar a investir, melhor para aquela pessoa. Pro longo prazo, alguns anos no início fazem muita diferença no final. A gente está falando pode ser, dependendo do quanto tu investir, milhões por mês de diferença. Exato. Então, começar a investir conscientemente o mais cedo possível. Arthur, agora a gente tem que entrar num terreno meio pantanoso, tá? Vamos lá. A audiência pediu muito, a gente evita aqui Uhum. entrar em política no podcast, Tá. mas a audiência pediu demais. Acho que a gente não precisa escolher o nome de alguém, Uhum. mas numa eleição presidencial como a gente vai ter hoje, né, esse ano, que a gente vai renovar legislativo também, né, 2/3 do Senado, inclusive. Quando você olha para esse tipo de eleição, que tipo de governo, e aí pensando em um governo mais à esquerda, mais à direita, um governo liberal, um governo social-democrata, Uhum. que tipo de governo que favorece o mercado de renda variável e por quê? Boa. No momento atual do Brasil, é bem difícil de dizer, tá? Por quê? Porque a gente veio da última eleição com uma promessa do governo do PT, de esquerda, de abaixar a taxa de juros. E eles não conseguiram, tá? Então, é meio que uma questão microeconômica de que os governos de esquerda tentam ser mais expansionistas, né? De baixar a taxa de juros, liberar crédito mais barato para as pessoas mais pobres, enquanto o governo de direita tenta sempre ser mais contracionista, né? Não tentar liberar isso para realmente é a diferença de visão de mundo, né?
E como a esquerda não conseguiu fazer isso no governo, tentou e não conseguiu, mesmo mudando, com a mudança do presidente do Banco Central e etc., não conseguiu fazer, acaba que a gente está num terreno muito duvidoso, mesmo como o Carlos falou. Eu diria que, para o momento atual, um governo de direita pode ser mais benéfico pro geral, pro macro, porque a gente vê que os governos de esquerda costumam gastar mais, né? Gastar mais dinheiro com programas sociais, com crédito mais barato, tentar fazer esse tipo de coisa no geral. E aí os governos de direita vão ter que enxugar esses gastos, porque o Brasil tá bem endividado, né? 80% do PIB virou dívida, então é bem complexa a situação. E o governo seguinte vai ter esse objetivo de enxugar essa questão das dívidas e também de baixar a taxa de juros. Porque com taxa de juros a 15%, 14%, fica praticamente impossível de uma pessoa comprar um apartamento, financiar um carro com taxas absurdas, até mesmo cartão de crédito influencia isso também. Então a vida fica muito difícil pro brasileiro, né? E questão de bolsa, normalmente se fala que quanto menor a taxa de juros, melhor. E porque a bolsa anda mais e tem mais gente entrando em bolsa para poder, porque a renda fixa também não faz mais tanto sentido, com uma taxa de juros a 2, 3, 4%. Tu consegue fazer isso às vezes em 2 dias com uma ação subindo. Então, eu acredito que os dois, tanto o lado da esquerda quanto o lado da direita, vão ter esse objetivo de baixar a taxa de juros. Eu acredito muito nisso. Porque senão o país vai realmente pro ralo. Em pouco tempo. Em pouco tempo. E você acha que uma política menos expansionista, né? O governo gastando menos e favorecendo com isso, né? Não precisando aumentar impostos e talvez até reduzindo impostos. Também pode ter um impacto positivo à medida que ajude as empresas a crescerem mais no país, ajude eventualmente várias empresas que a gente vê que estão preparadas para abrir seu capital na bolsa, mas tem medo porque não é um Claro. momento bom de mercado. Isso é muito importante para as empresas que fazem os IPOs, né, que são abertura de capital na bolsa. Foi muito difícil nos últimos anos, porque acaba que eles estão competindo com a renda fixa, com a entrada de capital na empresa. Então, esses governos mais contracionistas vão também... É que o 15% é alto até para o governo contracionista, Sim. entende? Então, acaba sendo um objetivo geral. Acho que é mais ou menos isso. Bacana. E para quem... uma dúvida, né? Você deu ali dica para quem está começando, para o Arthur lá de trás, né? Para os jovens que não entendem nada. E assim, para quem está assistindo a gente, o que você gostaria de deixar assim... Se ele não entendeu nada do episódio, né? Não entendeu nada do que a gente falou aqui durante esse tempo. Boa. Eu diria que o meu conselho final, dá para dizer assim, que é comecem a investir. Não importa se é com pouco, se é com muito, o mais cedo possível. Porque aí todo esse ecossistema de investimentos, de renda variável, renda fixa, previdência, seguros, etc., toda a gama de investimentos, para o longo prazo, é beneficiada. Então, quanto mais cedo tu começar, é mais fácil de tu conseguir um capital muito alto no final. Tu tá com 15 anos, não, é difícil de dizer, mas digamos 18 anos, e tu colocar um pouquinho do teu primeiro salário como estagiário ali, ou com 20 anos, 25 anos, começar a investir todo mês um pouquinho, não tem como dar errado, sabe? A gente trabalha com isso todos os dias, a gente vê planilhas financeiras de projeção patrimonial. Se o cara começa cedinho a investir uma quantia pequena e vai aumentando ao longo da vida, o resultado é imenso. O cara pode virar milionário em 25, 30 anos, dependendo da quantia investida, sabe? Então, isso é muito legal. Saber que não precisa de muito dinheiro para realmente ter esse objetivo final atingido. A gente vê muito que, mais até que a rentabilidade, às vezes, ou que o volume de dinheiro, é a consistência. Né? Com certeza. Com consistência, certeza. ter uma estratégia, ser fiel à estratégia e seguir, em geral, o que dá mais certo. Eu brinco com o pessoal, eu não conheço bilionários que jogavam na bolsa, né? Os bilionários de bolsa são os caras que tinham fundamento, que tinham uma estratégia e perseguiram ela por décadas. E seguraram o ativo por muito tempo. Como os maiores investidores, a gente sabe que os caras perseguiram uma mesma estratégia. O Warren Buffett, que é o exemplo, acho que máximo dessa área, né? Eu lembro nas bolhas das Big Techs lá atrás, né? No final dos anos 90, começo dos anos 2000, disseram que ele estava ultrapassado porque ele não investia em .com.
E aí, de repente, aquele mercado de bolha estourou e, né, o sujeito que estava ali consistente, seguindo uma linha de raciocínio, mais uma vez emergiu como um investidor muito, muito bem sucedido, né? Com certeza. E isso a gente volta também ali, né? Porque a gente estava falando da importância da gente saber o que a gente quer, né? E não se perder, principalmente hoje, no mundo onde a gente entra ali nas redes sociais, você tem lá, como o Arthur comentou, 50 milhões de dicas de desinfluencers de como ficar rico do dia para noite, ou da ação, ou do investimento certo, né? A quantidade de Então, curso de day trade que existe é absurdo. Sendo que, gente, 97% das pessoas que fazem day trade perdem dinheiro. E não importa se tu tá com o melhor mentor da vida, a tua própria cabeça provavelmente vai fazer tu perder o preparo emocional que a gente falou, né? exato. Então, assim, é essa coisa de saber mesmo o que eu quero. E tudo bem se eu não sei agora, mas, assim, ir nesse caminho, porque o que traz o resultado que todo mundo quer ali no final é o tempo, é a constância, né? São investimentos bem baseados e tudo mais, né? Eu vou... O pessoal sabe a minha posição sobre esse pessoal de curso de day trade, etc. Mas eu vou externalizar um pouco mais firme aqui hoje para vocês, pessoal. Sempre que alguém te oferecer um curso de como ganhar dinheiro, seja com bolsa, seja qualquer coisa, parte do seguinte raciocínio. O primeiro deles, esse cara tá gastando um tempo para falar comigo. Vai ser meu mentor, vai me responder no WhatsApp, vai fazer uma videochamada comigo, etc. Se ele é tão bom quanto ele diz que é, esse tempo que ele tá falando com você, ele tá perdendo alguns milhões. Porque ele não tá operando. Então começa aí. Será que ele é tão bom mesmo? Segundo, olha para o mundo e vê quantos bilionários existem com bolsa. Existem muitos. Quantos deles eram day traders? Eu, em 22 anos, nunca vi o relato de nenhum. Eu também não. Então é mais um ponto que talvez você tenha que avaliar, né? Também não tem outro. E terceiro, em geral, nós somos pessoas normais. Você não é um alecrim dourado muito mais especial que os outros que vai fazer esse curso e vai ser o primeiro bilionário. A chance de você ser esse cara é 1 em 8 bilhões, que é mais ou menos a população da Terra. Provavelmente você não é esse cara. Agora, tem dezenas, talvez milhares de exemplos, né? De bilionários e, milhões de exemplos de milionários que tinham consistência, que tinham estratégia, que olhavam fundamentos de empresa, que olhavam cenário macro, ou que decidiram ser assessorados por profissionais bons, como o Arthur é um profissional da área, e N outros que a gente tem no mercado que realmente são bons. Então, eu queria deixar esse recado, porque É muito importante. a gente vê muito na internet hoje essa desinformação, né? O sujeito que só quer te vender um curso, ele ficou rico, não foi no mercado que ele está te dizendo que ele é bom, ele ficou rico te vendendo esses cursos. De como ficar rico. É exatamente isso. E muitos nem ficaram ricos Exatamente ainda. Nem vendendo isso, curso, infelizmente, né? é uma cultura do brasileiro, né? De acreditar fielmente no dinheiro fácil. Acreditar fielmente que eu vou fazer um trade, eu vou ganhar R$1.000, que eu vou jogar no Tigrinho e eu vou ganhar milhões. Outro E isso ponto. mostra realmente que o brasileiro acredita muito nisso. Talvez também porque boa parte da população é muito pobre, né? E aí acaba vendo naquilo uma esperança para sua vida de poder ganhar um bom dinheiro e fazendo tudo para aquilo acontecer de verdade, sabe? Arthur, não, é isso, né? A gente tem que liberar o Arthur, pessoal. O Arthur mora em Porto Alegre. Tem aqui. Ele está aqui em Manaus gravando esse podcast com a gente hoje. Ele precisa voltar para lá. Mas eu Não, vim não aqui é uma só viagem para rápida, só para né? conversar um pouquinho com esses dois seres humanos com- geniais aqui do meu lado. Tá com bastante calor, né? Chega a Tá estar calor. vermelhinho, assim. É verdade. Mas, Arthur, o papo foi incrível. Muito obrigada Eu que agradeço. por topar, por vir aqui, por expor um pouco do teu conhecimento pra gente, por acompanhar a gente no dia a dia também, né? Teu trabalho é incrível. E por conseguir fazer a gente olhar para esse lado de renda variável ali sem querer ficar traumatizado e botar tudo embaixo do colchão de novo, porque lá é mais seguro. É isso aí. Então, muito obrigada. Espero que você volte mais vezes. Eu que agradeço o convite, gente. Foi muito legal estar aqui com você, conversar um pouquinho também sobre, querendo ou não, coisas um pouco mais básicas, né? Pra gente também explicar para as pessoas e educar as pessoas de um pouco do que a gente faz, como é que a gente pode ajudar elas no geral. E, bom, muito obrigado. Estou muito feliz e espero estar aqui no futuro para uma nova conversa sobre algum outro assunto, se for possível. Incrível, Arthur. Cara, obrigado mesmo. É o que você falou, a gente começou do básico, pessoal, porque o objetivo do podcast é levar realmente conhecimento básico para que a pessoa possa construir a sua carteira,
método de investir com base no autoconhecimento, no conhecimento básico de mercado. Sem a base, você não vai conseguir desenvolver as estratégias mais complexas. Então, a ideia realmente é aculturar o brasileiro para um dia a gente ter mais gente na bolsa do que no Tigrinho. Infelizmente, hoje essa não é a Exato. realidade do Brasil, mas isso é muito importante. Então, assim, se você que está assistindo ou ouvindo a gente achou que isso faz sentido, o papo aqui teve algum valor, pega e manda para aquele seu amigo que acha que bolsa é loteria, ou que acha que investir é coisa para rico, para eu entrar na bolsa eu tenho que ter milhões, etc. Para a gente desmistificar esse mercado. Quanto mais gente rica no Brasil, mais a fortuna de todo mundo cresce, porque vai ter mais gente gastando, mais gente bem de vida, menos gente se envolvendo com crime, e etc, etc, Exatamente. etc. Né? O Brasil inteiro melhora. Então, assim, a gente aprendeu muita coisa hoje. Né? Antes de ir, deixar o recado que vocês viram, não é com mágica, não é com jogo, não é colocando o dedo para cima e sentir na direção do vento que a gente escolhe um papel. É com técnica, é com autoconhecimento principalmente, né? E se você lembrar disso, dessa última fala do Arthur, e de que bolsa não é loteria, bolsa é técnica e autoconhecimento, já valeu esse podcast para nós aqui. Exatamente. Eu acho, Fernando, que a gente podia fazer um podcast com alguém da área de psicologia e de desenvolvimento humano para a gente falar mais sobre autoconhecimento, sobre psicologia comportamental, economia comportamental, porque a gente viu que, pô, na área de maior risco, talvez o que mais impacta, né, Arthur, é a cabeça do investidor. É a cabeça, com Então, certeza. acho que faz sentido, né, a gente Faz trazer muito alguém sentido. assim. Então é isso, pessoal. A gente aguarda vocês aí no próximo episódio. Você quer deixar um último recadinho, Fernando? Nos sigam nas redes sociais. Deixem aí o like. Façam tudo aquilo que vocês já ouviram em outros canais. Like, curta, compartilha com os amigos, como eu já pedi. Nossas redes sociais estão aqui embaixo, então Exato. sigam a gente lá também. E lembre-se, né? Não sigam a manada. Quando tiver em pânico, não faça nada. Não venda ações em pânico. Não compre ações na euforia. Né? Tem uma estratégia. Não Obrigado. seja um sardinha. Não isso seja aí. um sardinha.